Ah, mas meteram metanol na mistura. Meteram metanol na fórmula. E agora o nosso fígado virou fórmica. Por causa do ácido fórmico. Deixou tonto, deixou cego, matou. Matou. Quantas pessoas já morreram com a mistura do metanol no etanol e no álcool? Hein? Quantas? Mas agora, falando sério, porque tu sabe que nesse canal aqui não tem piada, nem tem desculpa. É tudo sério. Então, falando bem sério para depois não ter que pedir desculpa. Entre uma bebida batizada com metanol e uma Coca-Cola envenenada, o que tu prefere? Eu prefiro bebida batizada pelo PCC, porque a Coca-Cola em si já é um veneno, A Coca-Cola, a água negra do capitalismo, esse xarope, que coisa mais xarope. Eu fico pensando, quem é que bebe Coca-Cola? Claro que tu não bebe Coca-Cola, né? Se tu bebe Coca-Cola, pode ir embora do canal Buenas Ideias, porque aqui não tem bebedor de Coca. Tá, tudo bem, tu vai dizer assim, pô, mas o cara pediu desculpa. E você, Eduardo Bueno, também pediu desculpas. As desculpas têm que ser aceitas. Tá, primeiro lugar. Eu não pedi bem desculpa, né? Não pedi bem desculpa. Dei uma recuadinha, assim, né? Uma recuadinha. Mas mantive o conteúdo do que eu falei. E além de tudo, as desculpas que eu pedi não foram redigidas por um marqueteiro. Não foram lidas no teleprompter. Não foram uma desculpa esfarrapada que nem o do cara de areia mijada. O cara de areia mijada disse assim, não, eu só vou me preocupar quando envenenarem a Coca-Cola. Oh, que declaração infeliz. De fato, foi infeliz. Mas mesmo tendo sido infeliz, eu vou te dizer que foi coerente. Foi coerente, porque a Coca-Cola é o quê? É um símbolo total e completo do grande irmão do norte, dos Estados Unidos. Aquele que ele carrega a bandeira, aquele que ele botou o bonezinho Make America Great Again, MAGA. Ele é MAGA, ele apoia o Trump. Ele apoia o tarifaço, ele é contra a medida lá, a medida que foi derrubada, ele é a favor de derrubar a medida do IOF. É esse o cara. Então ele tem mais que beber Coca-Cola. Tu sabe a história da Coca-Cola? Não, tu acha que tu sabe a história da Coca-Cola, mas tu não sabe. Eu vou te contar parcialmente a história da Coca-Cola. A Coca-Cola foi inventada em 1886 por um médico de Atlanta, na Geórgia, né? A única coisa que surgiu que presta em Atlanta, Georgia, é o R.E.M., aquela banda, e o B-52, né? Que já acabou, inclusive, né? De resto, Atlanta só piorou o mundo. E Atlanta foi um dos centros da resistência pró-escravidão, quando deu a Guerra da Secessão. E esse John Pemberton era capitão confederado. Ele era capitão do exército confederado que lutou pela manutenção da escravidão. E aí numa batalha lá em Columbus, mas não Columbus, Ohio, só se for Columbus, Ohio que te parta. Columbus ali no sul dos Estados Unidos, eu acho que na própria Geórgia mesmo, tomou um talagaço de sabre no peito, e o peito dele se abriu. E ele não morreu. Mas daí ele teve tantas dores, que ele se viciou em morfina, em álcool e em morfina. Isso em 1864, por aí. Aí, como ele era, tipo assim, curandeiro, né? Como ele era alquimista, como ele achava que ele era médico, ele resolveu inventar um remédio que misturasse álcool com cocaína. Porque ele concluiu que a morfina ia matar ele. Então ele misturou álcool com cocaína e criou um negócio que ele batizou de French Wine Coca. O vinho francês de coca. E coca não era só a folha de coca que tinha ali, era cocaína. Até 1903, cada copo de cocaína tinha 9 milímetros, cada copo de Coca-Cola, cada copo de cocaína tinha 9 milímetros de Coca-Cola. Não. Cada copo de Coca-Cola tinha 9 milímetros de cocaína. Esse French Wine, ele anunciou no mercado como se fosse uma bebida intelectual que revigora o cérebro e é tônica para os nervos.
Nesse caso aí, já que é uma bebida intelectual, o cara de areia mijada, governador de São Paulo, nunca ia tomar, né? Porque a atividade intelectual ali não é o forte dele, né? Não é o forte dele, como não é o forte de quase nenhum milico. Aliás, sendo ele milico, ele não tinha que andar vestido de milico. Esse Tarcísio aí não tinha que andar vestido de milico. O tal Bozo, que tanto ama o exército, do qual foi expulso, não tinha que andar vestido de milico. Milico tem que andar vestido de milico. Tenho certeza que tu concorda comigo. Bom, aí surgiu uma campanha lá puritana contra o álcool e ele tirou o vinho, porque tinha vinho, levava álcool, vinho, no French wine dele. E aí em 1886, isso foi em 84, em 86 ele tirou o vinho e botou folha de coca. Já tinha, mas ele botou mais coca e botou noz de cola. Noz de cola é um dos tantos produtos que os brancos roubaram lá da África, né? Uma noz assim, papapá, que dá uma gosma e tal. E ele fez a Coca-Cola, pelo menos o nome era verdadeiro, né? Tinha coca e tinha cola, né? Mas ele era um trouxa, ele era um inventor, assim, tipo Eduardo Bueno, assim, um cara assim cheio de ideias que não sabia vender. Porém, ele tinha um genro, que eu também tenho genro. O genro dele se chamava Green Scandler. E foi o Green Scandler quem criou uma maciça campanha de propaganda e começou a enfiar a goela abaixo esse produto para os americanos. Tem 1 milhão de histórias, mas eu não vou te contar a história da Coca-Cola, cara. Se tu quiser, tu vai saber. A Coca-Cola sempre foi nociva, sempre foi horrorosa, sempre foi um líquido medonho, uma água gaseificada que faz mal para tudo, a não ser quando tu tá de ressaca, que daí dá aquele arroto e cura. E também para desentupir ralo, né? Ou então para limpar para-brisa de carro, né? Para isso que serve a Coca-Cola, limpar para-brisa de carro e desentupir ralo. Só que não o ralo onde o Brasil está metido. E aí a Coca-Cola acaba chegando ao Brasil. Tu sabe como é que a Coca-Cola chegou no Brasil? Não, tu não sabe, porque tu não sabe nada. A Coca-Cola chegou no Brasil em 1941, logo depois que o Vargas e o Franklin Roosevelt fizeram aquele acordo. O Roosevelt veio ao Brasil, tem aquela foto dele andando num jipe junto com o Vargas, tarará. E aí o Brasil, que estava assim na chamada, o Vargas estava na chamada neutralidade interesseira. Mas nem era só neutralidade interesseira, porque na real ele queria se aliar ao eixo. Ele gostava do Hitler. Eu falo sempre, vou continuar falando. O Aurélio de Góes Monteiro e o tal futuro Marechal Dutra, o ministro da Guerra, porque no Brasil o Ministério da Defesa já chamava Ministério da Guerra, bem antes dos Estados Unidos mudar de nome agora, né? Era o tal Dutra. E o Filinto Miller e o monte de escroto ligados ao Vargas eram favoráveis ao Brasil se unir com um eixo. Tu tem que saber disso. E foi o grande Oswaldo Aranha, por um lado incrível também, americanófilo, quem disse não. E aí, em troca da construção da Companhia Siderúrgica Nacional, de uma grande siderúrgica que ainda existe, né, o Brasil aceitou uma ligação com os Estados Unidos e permitiu que fosse construída de início uma base em Natal, ali no Rio Grande do Norte, perto de Natal, né, que é o lugar mais perto da África. E aí os americanos vieram, construíram essa base e trouxeram, sabe o quê? Coca-Cola, que era só para os soldados americanos. Só os soldados americanos podiam beber aquele líquido maravilhoso, cheio de açúcar, que infelizmente para eles não tinha mais cocaína, né? Porque inclusive eles deviam usar cocaína, porque tu sabe que as tropas do Hitler, né, lutavam todas ligadaças, tomavam muita droga, inclusive cocaína da Merck, a melhor cocaína do mundo lá, feita na Alemanha, né? Tomavam Pervitin, tomavam um monte de coisa. Tem um livro maravilhoso sobre isso chamado Heil Hitler, Heil, H-I-G-H, que quer dizer alto, né? Chapado, doidão Hitler. Mas os americanos parece que não se chapavam tanto assim, mas tomavam Coca-Cola, e tomavam Coca-Cola no Brasil. Até que daí criaram a primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil, de início também só para atender a demanda dos soldados americanos. Aliás, tem que abrir um parênteses, porque dizem que o forró, essa música maravilhosa, surgiu
das festas que os americanos faziam, porque os americanos não se misturavam com o brasileiro. Os americanos, soldados americanos do Brasil, tinham nojo do Brasil e de brasileiros, nojo. Inclusive, quando o Brasil, enfim, mandou tropas lá para lutar, acho que em 43, sei lá, mandou a FEB, né, a Força Expedicionária Brasileira, e chegou lá, os comandantes americanos olharam e disseram assim, mas que escumalha, que gentalha, embora a FEB tenha sido heróica. Eles são indisciplinados, eles comem mal, eles têm barriga d'água. Vai lá ler o livro, por exemplo, do William Vac, antes de ser cancelado. Será que foi cancelado o William Vac? Ou será que o cancelado fui eu? Não, negativo. Eles tentaram me cancelar, mas aqui não tem cancelamento. Aqui canalha não tem voz nem vez. Aqui canalha sai daqui e vai beber Coca-Cola. Coca-Cola. Porque nem bebida com metanol eu quero que eles bebam. Embora, né? Bom, aí o que aconteceu foi que eles faziam essas festas chamadas For All, para todos, porque na verdade eles queriam umas mulheres brasileiras ali, né? E aí dizem, escrotamente, que a palavra forró é uma aliteração de for all, quando é mentira. O forró surgiu do forró bodó. Forró bodó, que quer dizer dança, que quer dizer festança. Teve até uma opereta famosa em 1912 chamada Forró Bodó. Então, quando vierem te dizer que o forró, o maravilhoso forró nordestino, o forró de Pernambuco, o forró potiguar, tem o nome devido à base americana, tu manda eles de volta para os Estados Unidos com a bandeira deles para lá, para mamar no Trump, porque não, é de forró bodó. De qualquer forma, tinham essas festas, barará, e aí os brasileiros também começaram a beber Coca-Cola. E aí se viu uma possibilidade de mercado. E aí criaram a primeira fábrica de Coca-Cola no Recife, em 1941, final de 41, mas era só para os americanos. Até que em janeiro de 1942 se abriu a primeira fábrica de Coca-Cola no Brasil, em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, em 1942, janeiro de 42. E aí começaram a produzir essa bebida do demo, essa água negra do capitalismo, esse mijo escuro, gaseificado. E o pior é que nem cocaína mais tem. E aí esqueci de dizer, né? O criador da Coca-Cola, o John Pemberton, morreu pobre e viciado. E o filho dele, que chegou a se associar com aquele Griggs Gambler, que é o cara que realmente projetou a Coca-Cola, também morreu viciado em ópio. Viciado em ópio. Tu tá falando de gente viciada. E se há uma coisa que o canal Buenas Ideias não aceita, é gente viciada. A não ser que seja assim o Bob Dylan, que é viciado em trabalhar, em produzir, em tocar. Tocou 121 shows do ano passado, vai tocar 90 shows esse ano, com 84 anos. Viva o Bob Dylan! O único americano que presta, além do Neil Young, que é canadense, e do Bruce Springsteen, que estão lá, e do Robert De Niro, que estão lá em confronto direto contra esse tramposo horroroso, contra esse Marco Rubio, contra essa gente imunda, que está lá querendo transformar os Estados Unidos numa ditadura e quase conseguindo, né? De todo modo, onde estávamos? Estávamos na fábrica de Coca-Cola. Só que daí os brasileiros não queriam beber Coca-Cola, cara. Os brasileiros já tinham uma bebida, o Guaraná. O Guaraná, feito dessa fruta amazônica maravilhosa, embora cheia de açúcar e gaseificado também. Tanto é que a bebida mais consumida na época era o Guaraná Champanhe Antártica. Eu ainda peguei o Guaraná Champanhe Antártica. Lembrando que a Antártica, junto com a Brahma, as duas primeiras grandes fabricantes aí de cerveja no Brasil, né? As duas, mas especialmente a Antártica, cederam os seus caminhões para a polícia de São Paulo reprimir a greve de 1917. A Antártica e a Brahma, mais a Antártica, sempre tiveram do lado da repressão. Mas pelo menos faziam Guaraná, né? Não faziam Coca-Cola. E os brasileiros não queriam beber aquele refrigerante horroroso. Só os colonizados, assim, só os caras da MAGA, só os caras da Meta também, só aqueles caras que têm bandeira dos Estados Unidos na casa deles, no Brasil hoje, ou que vão para a Avenida Paulista coberto por uma bandeira dos Estados Unidos. E esses começaram a beber Coca-Cola. Mas daí veio uma campanha maciça de propaganda e enfiou a Coca-Cola goela abaixo dos brasileiros.
né? Inclusive, em 1948, eles começaram a fazer propaganda maciça no rádio e patrocinavam alguns dos maiores programas brasileiros de rádio de todos os tempos. E foi assim que os brasileiros começaram a beber Coca-Cola. Mas os brasileiros sempre preferiram álcool, cara, álcool. Eu poderia te contar, fazer todo um longo episódio aqui sobre a história do álcool e do alcoolismo no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram, em abril de 1500, né? Uma das minhas especialidades, todas as naus e caravelas do Cabral, que eram 12, saiu lá 13, mas uma não chegou, traziam grandes tonéis de vinho dentro dos seus porões, porque os marujos ganhavam uma dose de 2 litros de vinho por dia. Porque para segurar aquela bronca, só bebum, meu irmão. Aqueles quartéis flutuantes, imundos, horrorosos, onde graçava aquela disciplina feroz de espancamento, de açoitamento, aquela coisa, era horrível. Aquilo lá dentro, né? A vida cotidiana nas naus e caravelas. Vai lá ler o meu clássico, meu maravilhoso livro Viagem do Descobrimento. Aliás, para de ver isso aqui, vai lá, compra o meu livro e lê. Onde fala, inclusive, desse alto consumo de álcool, né, entre os marujos portugueses, inclusive mais do que os marujos espanhóis, né. Então eles já chegam meio bebum aqui no Brasil e descobrem que os indígenas brasileiros, especialmente os tupi, bebiam cauim. Cauim. Ainda vou ter que fazer um episódio sobre o cauim. Eu nunca fiz um episódio sobre o cauim, que era o fermentado de mandioca que tirava o tampão da cabeça, meu chapa. Há muitos relatos históricos sobre o consumo excessivo de cauim, que se chegava no máximo antes do banquete antropofágico, porque é que nem beber várias caipirinhas antes do churrasco. Então, no churrasco humano, você já deve ter visto no meu episódio, né? Se não viu, vai ver, do banquete antropofágico, quando eles matavam e assavam e comiam os seus inimigos, né? As tribos tupis, né? Num ritual eucarístico, no qual a hóstia era o corpo do inimigo. E o vinho era o sangue do inimigo também, sorvido pelas mulheres e pelas crianças, né? As mulheres passavam o sangue nos seios e davam para as crianças se amamentarem ali, né? E eram as mulheres que produziam o cauim com cuspe, Sabe o garçom que cospe na tua comida? Pois é, as mulheres cuspiam. Pena que ele não cospe na tua Coca-Cola. Pra tu ver como tem coisa pior com o metanol, né? Claro que é piada. Claro que é piada, né? Vou fazer o disclaimer aqui, né? É um horror essa contaminação por metanol, né? Provavelmente também ligada ao PCC, não só ao PCC, né? Mas também a essa ilegalidade horrorosa que graça no Brasil. De qualquer forma, estávamos no cauim. E o cauim era esse fermentado de mandioca com gosto de leite azedo que tu tomava e tinha um teor alcoólico assim do tipo pó! A cara caía duro e aí já saía comendo carne humana também, né? O Frei Vicente de Salvador, o Gabriel Soares de Souza, todos os grandes cronistas do Brasil Colônia, né? Aquele Ambrósio, esqueci o nome agora do Ambrósio, vários cronistas fidedignos do período colonial, da época, né? Contemporâneos, coevos é aquele cara que viveu na mesma época, aprende, descrevem como é que era o ritual do cauim, né? Mas tu sabe que os portugueses nunca se adaptaram muito ao cauim. Então, quando se inicia a produção da cana-de-açúcar, esse horror, essa coisa terrível, né? Para produzir o pó branco que vicia, outro pó branco horroroso, quase tão ruim quanto cocaína, né? Pó branco é brabo, né, cara? Pó branco é brabo. Eles melhor ervas finas, né? Bem melhor ervas finas. E aí os colonos, além de começarem a plantar e a trazer um grande fluxo de escravizados da África para plantar, colher, moer e produzir o açúcar, eles passaram a produzir também o chamado vinho de mel, que é a nossa maravilhosa e extraordinária cachaça. Essa incrível bebida brasileira, essa revolucionária bebida brasileira, a marvada, a branquinha, a purinha, a jeribitiba, como chamava. Eu tenho um episódio maravilhoso sobre a história da cachaça.
Vai lá ver que tu vai ter a revolta da cachaça. A cachaça é a bebida nativista brasileira, é a bebida da Revolução Pernambucana de 1817. Tu vê que afronta os caras criarem a primeira fábrica de Coca-Cola no Recife, sendo que o Recife está ligado à cachaça. E aí Portugal proibiu a produção e o consumo do chamado vinho de mel, a cachaça, porque eles obrigavam o Brasil a importar de Portugal, pagando taxa alfandegária que ia para o próprio Portugal, o vinho português, o vinho verde, todos os tipos de vinho português, vinho frisante, tudo que é tipo de vinho de Portugal, o brasileiro era obrigado a beber, pagando para Portugal. Mas a cachaça continuou sendo produzida em larga escala. A cachaça que agora, os caras, em vez de envenenarem a Coca-Cola e darem para o governador de São Paulo, mas não envenenada, podiam assim botar cocaína, como botavam, e dar para ele, porque tu sabe que a cocaína, embora seja horrível, de certa forma, sim, dá umas ideias, né? Também dá umas ideias. Tu sabe da ligação da cocaína com grandes intelectuais no mundo, né? O Freud, né? Grandes escritores e tal, etc e tal, né? O Hunter Thompson, né? Cocaína mata e é horrível, e não estamos aqui defendendo a cocaína, pelo contrário, mas pelo menos dá ideia, né? E outra coisa, cara, tu vai confiar numa pessoa que não bebe álcool? O cara diz que nunca bebeu álcool na vida dele, quer ser presidente do Brasil sem nunca ter bebido álcool. Nesse sentido, viva o cachaceiro do Lula! Embora não sei se o Lula ainda beba cachaça, né? Porque depois da primeira eleição ele ganhou aquele vinho Romané Conti, que custou R$ 825.249. O cálice! Cálice, Eduardo Bueno, cálice! Bom, aí, cara, o Brasil nunca tinha entrado muito na tripa do vinho, né? É agora que a Serra Gaúcha, embora tenha produzido ali também o escravinho, né? Pessoas em situação análoga à escravidão tenham sido libertadas na Serra Gaúcha, mas tem muita vinícola alternativa, vinícolas maravilhosas, onde graças aos deuses eu sou muito bem recebido. Todas as vezes que subo a Serra Gaúcha, e subo muito, e vou continuar subindo, porque eu sou um amante e defensor da Serra Gaúcha, não sou inimigo da Serra Gaúcha, inimigos são eles. Eles que estão destruindo a Serra Gaúcha. Eu não, eu sou um amante, um conhecedor da Serra Gaúcha. Aliás, vai lá ver o meu episódio Gramando em Gramado, que foi um fracasso total. Aliás, esse canal é um fracasso total. Também não tem informação. Pô, informação tem pra cacete aqui, né? Vou te contar. E vou te continuar dando informação, porque o Brasil é o quarto maior consumidor de uísque do mundo. Sabia disso? A Índia é o primeiro, com 200, anotei aqui em algum lugar, a Índia, 218 milhões de garrafas por ano. A França, 205 milhões de garrafas por ano. Os Estados Unidos, 137 milhões de garrafas por ano. E o Brasil, 93 milhões de garrafas de uísque por ano. Tu acredita? A cada 1 segundo se abre uma garrafa de uísque no Brasil. Agora me diz, tu pode conspurcar essa maravilhosa, extraordinária, fantástica bebida com metanol? É pena de morte. Porque, cara, como é que tu vai segurar o tranco sem beber? Como é que tu vai querer ser presidente do Brasil sem beber? No Brasil só bebendo. Só bebendo. O Brasil tem problemas de alcoolismo, mas mesmo assim o Brasil é o 53º país do mundo, 53º país do mundo em consumo de álcool per capita. Mesmo assim, porque é um país muito grande, é o 8º maior consumidor em números globais, não é? Per capita do mundo de álcool, né? O uísque chegou aqui em 1850, a primeira exportação de uísque se dá durante já o segundo reinado, né? Com Dom Pedro II. Já a vodka só começa a se popularizar no Brasil no fim dos anos 50, e aí no início dos anos 60 se produz a primeira vodka brasileira, a Orloff, hein? Eu sou você amanhã, tu lembra? Que propaganda maravilhosa, o cara vai beber uma vodka ruim com metanol e um cara do lado dele diz, não,
Orloff é um pouco mais cara, mas tome Orloff, porque eu... E aí o cara pergunta, quem é você? Eu sou você amanhã. Ah, que propaganda, né? Tu nem sabe a história do Orloff, né? Claro que não, porque Orloff é o nome de um diamante gigante que foi roubado do olho de uma deidade num templo hindu por um soldado canalha francês em 1700, e aí foi comprado por um milionário lá holandês, não sei o quê, e depois chegou na mão de um russo chamado Orloff, que deu esse diamante para a rainha, para aquela maravilhosa imperatriz Catarina Grande, Catarina II. Mas é que tu não sabe nada, eu também não vou ficar te contando tudo aí. Vai ler, vai aprender. E aí os caras botaram esse nome aí na vodka brasileira, que não era grande coisa, né? Mas que foi comprada pela Seagrams, né? Em 1966, eu acho, né? Mas o Brasil também consome muita vodka, né? Globalmente, assim, no número geral, sim, mas per capita não dá para sair com a Rússia, com a Polônia, com a Letônia, esses lugares onde os caras se encharcam de vodka, aliás, uma vodka maravilhosa, sem metanol. E aí, meu chapa, também tem o gin, né? Tu sabe que o gin também foi inventado como um tônico, um remédio, só que um remédio muito melhor do que a Coca-Cola, que nunca foi remédio, né? Também a gente poderia, eu já fiz um episódio bem legal sobre a história da cerveja, né, no Brasil. Vai lá ver o meu episódio sobre a história da cerveja, que porque tu sabe que a cerveja, embora inventada no Egito como pão líquido, a cerveja realmente se expande no mundo a partir da Alemanha, das tribos bárbaras, a Alemanha inconquistável pelo Império Romano, e se dá uma contraposição entre a cerveja ligada a rituais pagãos e a sacralidade cristã do vinho. Eu gosto dos dois. Mas a cerveja também tem o seu mérito, né? E o vinho e a cerveja não estão contaminados por etanol, né? A cachaça pode ser contaminada por etanol. Então, cara, o que eu queria dizer é o seguinte: o PCC, tenha um pingo de decência e dignidade, PCC. E vocês também, outros canalhas que nem são do PCC, parem de contaminar o sacrossanto álcool nosso de cada dia com metanol. E se vocês querem lucrar, comecem a pôr cocaína de novo na Coca-Cola. Façam um acordo com a Coca-Cola. A Coca-Cola tá para jogo, cara. A Coca-Cola sempre esteve para jogo. Vê a história, estuda a história da Coca-Cola para tu saber qual é as treta que a Coca-Cola já se meteu. Então, o PCC tá ligado à cocaína, não tá? O PCC tá ligado à adulteração de bebidas, tá ou não tá? Então, o canal Buenas Ideias, sempre projetando uma ideia melhor para o Brasil, sugere o seguinte: bota de novo cocaína na Coca-Cola, resgatando a fórmula original, e dá essa Coca-Cola para o cara que estava preocupado que a Coca-Cola não fosse envenenada. Fora que Coca-Cola nem é bem veneno, né? Não transforma o teu fígado em fórmica, né? E aí, como qualquer pessoa que tenha 2 neurônios não bebe Coca-Cola, só esses caras que defendem os Estados Unidos, defendem a MAGA, defendem o Trump, que mandou tirar o açúcar da Coca-Cola, lembra? Ele quer interferir na fórmula da Coca-Cola, até isso, né? Não sei se botando cocaína ou não, mas eu estou sugerindo, bote a cocaína na Coca-Cola, resgata a fórmula original, só não vem me resgatar a história do John Pemberton, porque esse era um escravista. Ele lutava pela manutenção de uma sociedade escravista, em contraposição ao norte dos Estados Unidos. E é no sul que está dando ainda todas essas merdas, é o sul que elege o Trump. Então, Coca-Cola com cocaína para todo o sul dos Estados Unidos e Coca-Cola para cocaína para aqueles que não bebem álcool, mas bebem Coca-Cola. Pô, eu melhorei o teu domingo, né, cara? Não apenas te enchi de informações, como ainda por cima dei uma solução para reduzir o Brasil a pó. É isso aí. Que maravilha, né?
Como deve ser bom acordar de manhã e ter um post que nem esse do Eduardo Bueno. É isso aí. Mas olha, hein? Tem um monte de coisa para tu ver lá, né? Vai lá ver os últimos episódios. Vai lá ver Odete Roitman. Porque essa semana nós descobriremos quem matei Odete Roitman. E depois fui ao cinema. Mas não tomei Coca-Cola e nem comi pipoca. Porque só otário come pipoca atrapalhando o filme no cinema. Então viva a rebeldia, viva a cachaça, viva a vodka, viva o vinho, viva a cerveja, sem mistura, bem pura.